Você já parou para pensar no quão inteligentes, criativos e habilidosos podem ser os animais quando o assunto é construir? Afinal, em nosso planeta, existem diversos animais que apenas com o uso de alguns recursos básicos e de sua criatividade são capazes de criar obras incrivelmente extraordinárias. E é pensando exatamente nisso que reunimos uma lista com algumas das melhores e mais surpreendentes estruturas construídas por animais em nosso mundo para apresentarmos no vídeo de hoje. 20 construções incríveis feitas por animais na natureza. Formigas tecelãs. Famosas por seu estilo de construção diferenciado, as formigas tecelãs são um gênero notável de formigas que se destacam por suas habilidades únicas de construção de ninhos utilizando seda e folhas. Essas fantásticas arquitetas podem ser encontradas principalmente em regiões tropicais da Ásia, África e Oceania, e constroem seus ninhos em árvores, costurando folhas vivas com a ajuda de suas larvas. Essas larvas produzem seda que as formigas adultas usam como fio, colando as bordas das folhas e criando compartimentos dentro do ninho. Os ninhos resultantes desse trabalho são estruturas leves, mas extremamente resistentes, protegendo a colônia contra predadores e condições climáticas adversas. E o mais interessante de tudo isso é que, devido ao fato dessas formigas produzirem seus ninhos em folhas de árvores e não no chão da floresta como a maioria das outras espécies de formigas, isso reduz significativamente os riscos de ataques por animais terrestres. Tecelão baia. O tecelão-baia é uma ave fascinante e famosa por suas habilidades extraordinárias de construção de ninhos. Encontrados principalmente no sul e sudeste da Ásia, esses pássaros constroem seus ninhos usando longas tiras de gramíneas, folhas de palmeira e outras fibras vegetais, que eles tecem habilmente para formar uma estrutura em forma de bolsa. O ninho é geralmente suspenso na extremidade de um galho de árvore, muitas vezes sobre a água para protegê-lo de predadores, e a entrada do ninho é voltada para baixo, o que ajuda a evitar a entrada de intrusos e da água da chuva. Já o processo de construção desse ninho é incrivelmente meticuloso e envolve várias etapas. Primeiro, o macho coleta os materiais e começa a tecer a estrutura básica do ninho, trabalhando incansavelmente, muitas vezes por várias semanas, para garantir que o ninho seja resistente e confortável. E a razão pela qual o macho é tão cuidadoso e dedicado no processo de construção desse ninho envolve um motivo muito simples. Ele servirá para impressionar as fêmeas, de modo que se alguma fêmea aprovar o ninho, ela aceita o macho como seu parceiro, e então o casal continua a aprimorar o ninho juntos. Esses ninhos do tecelão-baia não são apenas funcionais, mas também esteticamente agradáveis, com uma forma interessante e chamativa que os torna uma das construções mais impressionantes não só entre as aves, mas também entre todos os animais construtores da natureza. Aranha d'água. Agora vamos falar de um animal que é bastante temido e causa pavor em muitas pessoas. Uma espécie de aranha, mas que nesse caso aqui, mesmo que você seja alguém que não goste ou tenha medo de aranhas, vale a pena dar uma chance para conhecer as incríveis habilidades dessa espécie aqui. Conhecida popularmente como aranha d'água, essa espécie de aranha é um exemplo fascinante de adaptação ao meio aquático e vive debaixo d'água, construindo abrigos subaquáticos conhecidos como sinos de mergulho. Para construir o seu sino de mergulho, a aranha d'água cria uma bolha de ar entre seus pelos hidrofóbicos, que a acompanha para debaixo da superfície. Lá, ela utiliza sua seda para construir um abrigo utilizando essa bolha de ar que permanece presa às plantas subaquáticas, criando um local muito semelhante à casa da personagem Sandy do desenho do Bob Esponja. Esse abrigo serve tanto como área de descanso como para local de caça, permitindo que a aranha respire e se proteja de predadores, e assim, ela é capaz de permanecer submersa por períodos prolongados de tempo, e geralmente só emerge brevemente à superfície quando precisa repor seu suprimento de oxigênio. Tecelão sociável. Agora vamos falar de outra ave que se destaca por suas habilidades únicas de construção, mas que nesse caso aqui produz uma estrutura muito maior. Conhecido popularmente como tecelão sociável, esse pássaro fascinante encontrado principalmente nas regiões áridas e semiáridas do sul da África, é famoso por construir um dos maiores e mais complexos ninhos do reino animal. Esses ninhos coletivos são construídos com galhos, gramíneas e outros materiais vegetais, criando verdadeiros condomínios que podem abrigar
abrigar dezenas ou até centenas de indivíduos. E diferente de muitos pássaros que constroem seus ninhos individualmente, o tecelão sociável trabalha em grupo, demonstrando uma incrível capacidade de cooperação. O resultado desse esforço conjunto é uma estrutura massiva, geralmente posicionada em árvores resistentes ou até mesmo postes de energia, e esses ninhos têm várias entradas externas que levam a câmaras individuais ou comunais, protegidas de predadores e condições climáticas adversas. Mas se engana quem pensa que a engenharia dessas construções é apenas impressionante pela sua dimensão, já que elas também se destacam pela sua funcionalidade, com a parte externa do ninho geralmente formada por uma barreira defensiva composta por espinhos ou camadas densas que desencorajam predadores como cobras. E no interior, essas câmaras são bem isoladas termicamente, para que durante os dias escaldantes do deserto, elas possam permanecer frescas, enquanto que nas noites frias possam proporcionar um abrigo quente para as aves. Castores. Muito populares e conhecidos atualmente, os castores são engenheiros naturais incrivelmente talentosos, famosos por suas extraordinárias habilidades de construção das famosas barragens ou represas. Esses roedores são encontrados principalmente na América do Norte e Europa, e utilizam galhos, troncos, lama e pedras para construir suas estruturas, que servem para criar lagoas artificiais, que oferecem proteção contra predadores e fornecem um habitat adequado para sua sobrevivência. A construção das barragens pelos castores começa com a derrubada de árvores próximas usando seus dentes afiados. Eles então arrastam os troncos e galhos até o local desejado e começam a empilhá-los, preenchendo as lacunas com lama e pedras para criar uma barreira sólida, que impede a passagem da água, elevando assim o seu nível e criando uma lagoa estável onde eles constroem suas tocas. Essas tocas dos castores são igualmente impressionantes e servem como um refúgio seguro para as colônias, oferecendo proteção contra predadores e condições climáticas adversas, onde os castores dormem e cuidam de seus filhotes. E se por acaso hoje em dia os castores são tidos como animais símbolos de construção e realização de grandes obras, saiba que não é à toa. Afinal, em alguns casos, esses animais podem elevar tanto o nível de seus projetos e criarem estruturas tão grandes e majestosas que são capazes até mesmo de influenciar e transformar significativamente ecossistemas inteiros, muitas vezes sendo algo positivo e resultando na formação de paisagens e ecossistemas únicos, mas em muitos casos também gerando problemas e impactos negativos, o que faz com que essas estruturas acabem precisando ser removidas, na maioria das vezes de forma manual, mas em muitos casos também com o uso de máquinas como escavadeiras devido ao grande tamanho que possuem. Abelha cortadeira. Muito provavelmente você deve conhecer, ou ao menos alguma vez na sua vida, já ter ouvido falar sobre as famosas formigas cortadeiras, que passam a maior parte de seu tempo coletando folhas de plantas para sua sobrevivência, não é mesmo? Mas você acreditaria se disséssemos que existem abelhas que também realizam esse processo de cortar folhas na natureza? Conhecidas popularmente como abelhas cortadeiras, esses pequenos insetos realizam um processo parecido com o das famosas formigas cortadeiras, mas diferente das formigas, essas abelhas não usam as folhas para se alimentar, e sim para fazerem seus ninhos. Essas abelhas são solitárias e se caracterizam por recortar pequenos pedaços de folhas ou pétalas para construir seus ninhos, podendo nidificarem em cavidades já existentes de madeira ou escavarem tocas no solo. Uma vez escolhido o buraco que servirá de local para o ninho, essas abelhas o revestem com esses pedaços de folhas cortadas por elas, sendo que cada uma dessas câmaras individuais abrigará um ovo e uma mistura de pólen e néctar, que servirá de alimento para as larvas conforme elas se desenvolvem, e após tudo isso, as abelhas cortadeiras fecham então a entrada desses locais, garantindo a segurança e a proteção da larva durante o seu estágio inicial de desenvolvimento. Simplesmente fantástico, né? Abelha europeia. E se as abelhas que acabamos de mostrar são um exemplo do quão incrível e fascinante podem ser as obras e construções realizadas por insetos na natureza, com as abelhas melíferas, que são as abelhas que produzem mel, o assunto não é diferente. Talvez muitas pessoas não achem interessante as obras que esses animais realizam, pelo fato de já estarem acostumados a verem sua imagem por aí com bastante frequência, mas ainda assim, temos que admitir que as estruturas feitas por esses pequenos insetos são realmente surpreendentes. Muito provavelmente, a espécie mais
mais famosa e que vem à mente da maioria das pessoas quando se fala em abelhas produtoras de mel é a das abelhas europeias, e assim como outras espécies, elas constroem estruturas que servem como seu lar, chamadas de colmeias. Essas colmeias são compostas por favos de cera perfeitamente hexagonais, que servem como berçários para as larvas, depósitos de mel e pólen e espaços de circulação para a colônia. O formato hexagonal das células não é apenas bonito, mas também incrivelmente funcional, já que essa geometria maximiza o uso do espaço e da cera, permitindo que as abelhas armazenem o máximo possível de alimento com o mínimo de material e espaço necessário. Esse design eficiente, resultado de milhões de anos de evolução, é tão perfeito que até mesmo engenheiros estudam sua estrutura para a otimização de materiais. Formigas colheitadeiras indianas. Encontradas principalmente em regiões áridas e semiáridas da Ásia, as formigas colheitadeiras indianas são conhecidas pela sua grande capacidade de organização e divisão de trabalho, podendo serem consideradas como verdadeiras especialistas na coleta e armazenamento de sementes, contribuindo para a ecologia local. Essas formigas constroem ninhos subterrâneos com várias câmaras que são utilizadas para armazenar sementes, cuidar das larvas e abrigar a rainha. E a arquitetura desses ninhos é algo impressionante, com a sua entrada possuindo uma aparência bastante curiosa quando vista de cima, e que lembra muito um labirinto, com paredes concêntricas que impedem que a água da chuva entre no ninho, além de também se acreditar que essa entrada feita dessa forma tenha uma função de proteção contra predadores, dificultando o caminho dos mesmos para conseguirem entrar no formigueiro. Moscas d'água. Agora vamos falar novamente de insetos, e que nesse caso aqui constroem verdadeiras obras de arte que são usadas para a sua proteção. Estamos falando das larvas de moscas d'água, pequenos insetos que na maioria dos casos costumam ter apenas 25 milímetros de comprimento, o que os torna provavelmente os menores artesãos do mundo. Esses insetos aquáticos secretam uma seda pegajosa de suas bocas e a usam para construir uma carapaça dura a partir de materiais disponíveis em seu habitat, que inclui folhas, pedras, conchas e gravetos, e com isso criam essa espécie de armadura que os protege de predadores. Sabendo dessa informação, um artista francês chamado Hubert Duprat teve a ideia genial de pegar algumas dessas larvas e as colocar numa caixa contendo pequenos pedaços de ouro, rubis, diamantes, turquesas e outras pedras preciosas. E o resultado disso foram essas fascinantes obras de arte criadas por esses animais, com um curioso bom gosto estético. Realmente incrível, né? Alfaiate comum. Agora vamos falar de um pássaro com a habilidade de costurar. É isso aí, você não ouviu errado. Estamos falando do alfaiate comum, uma ave muito conhecida no mundo todo por sua habilidade fantástica e única de costurar seu ninho. Esse processo começa com a fêmea da espécie escolhendo o local ideal e as folhas certas, que serão usadas para realizar a costura. Após isso, ela começa então o seu processo de costura, usando fibras vegetais ou teias de aranha como linha para juntar as bordas das folhas e o bico como agulha para furar as folhas e atravessar as linhas entre elas. Após isso, quando a costura já está pronta, elas preenchem o interior do ninho com penas e material vegetal para prepará-lo para a postura dos ovos, que são incubados por ambos os pais. Aranhas de alçapão. E pelo visto as aranhas não ficam atrás dos pássaros, das formigas e nem das abelhas quando o assunto é construir. Isso porque agora chegou a hora de falarmos das aranhas conhecidas popularmente como aranhas de alçapão, e que fazem construções muito interessantes e engenhosas no solo. Elas escavam uma galeria vertical com cerca de 20 a 30 centímetros de profundidade e forram as paredes com seda, e depois tecem uma tampa circular com seda e folhas, que se encaixa perfeitamente na abertura da galeria. Essa construção feita pelas aranhas de alçapão serve como uma armadilha para que elas possam capturar suas presas, e assim elas ficam escondidas dentro dessa toca, esperando que algum inseto ou outro animal pequeno pise nos fios de seda que ficam espalhados ao redor da tampa, e quando isso acontece, elas sentem a vibração e saem rapidamente para atacar. Com certeza um método de caça simplesmente genial e fantástico, não é mesmo? Cupim-bússola. O cupim-bússola é uma espécie de cupim endêmica da Austrália, que se destaca por suas construções impressionantes. Esses cupins são capazes de erguer ninhos em forma de placa vertical, que podem atingir até 4 metros de altura, e são orientados na direção norte-sul, como se fossem bússolas guiadas pelo campo magnético da Terra. Daí a inspiração para o nome cupim-bússola dessa espécie. Essa forma e orientação permitem uma regulação térmica eficiente. Durante as horas mais quentes do dia, apenas uma fina lateral do ninho
ninho fica exposta ao sol intenso, reduzindo o superaquecimento interno e garantindo condições habitáveis para a colônia, enquanto que à noite e nas primeiras horas da manhã, quando a temperatura externa é mais amena, os cupins podem se mover com mais liberdade dentro do ninho sem sofrer com o calor excessivo. Isso é algo muito curioso e levanta uma série de questões. Dentre elas, como é que esses cupins sabem para qual direção construir? E na realidade, existem evidências de que, de alguma forma, o campo magnético da Terra de fato guia os cupins na construção do ninho, mas como eles percebem esse campo magnético, ainda é um mistério. João de Barro. Já falamos de pássaros que constroem ninhos muito bonitos e de outros que constroem ninhos de tamanhos muito grandes. E agora vamos falar sobre um pássaro que se destaca por construir um ninho muito resistente, o João de Barro. Este pássaro, que pode ser encontrado em diversas regiões da América do Sul, é famoso por construir ninhos robustos e bem estruturados utilizando barro, e a estrutura desse ninho construído por eles é composta por uma base sólida e paredes espessas, feitas com o uso de uma mistura de barro com fibras vegetais, capim, pelos e outros materiais adicionais que ajudam a dar maior resistência ao ninho. Esse fantástico ninho pode levar várias semanas até ser concluído, e durante esse período, o casal trabalha incansavelmente, transportando pequenas quantidades de barro e moldando-as com o bico e os pés, sendo que o resultado disso é um ninho durável e muito resistente, que pode suportar inclusive climas adversos como chuva e ventos fortes, e mesmo assim permanecer intacto. Vespas. E se as abelhas, como já mostramos, podem ser definidas como verdadeiras arquitetas muito habilidosas, não poderíamos deixar de citar também as vespas, que apesar de serem muitas vezes consideradas como as parentes malvadas das abelhas, não ficam para trás quando o assunto é construir, sendo conhecidas por sua organização social complexa e construção de ninhos impressionantes. Os ninhos de vespas podem variar significativamente de tamanho, formato e localização, dependendo da espécie, com algumas espécies construindo ninhos modestos com apenas algumas dezenas de indivíduos, enquanto outras podem formar colônias gigantescas, contendo milhares de vespas em estruturas que chegam a mais de 1 metro de diâmetro. E embora a maioria desses ninhos sejam construídos em locais previsíveis, como galhos de árvores, bordas de telhados e cavidades no solo, algumas vespas acabam escolhendo lugares bastante inusitados para fazerem suas construções, como em móveis de casa ou até mesmo em veículos abandonados, o que faz com que muitas vezes esses ninhos acabem precisando ser removidos. Como você pode ver nessa gravação aqui, na maioria dos casos a remoção é feita com o uso de um fumigador, tendo em vista que a fumaça reduz a agressividade de abelhas e vespas, pois interrompe os sinais químicos que elas utilizam para se comunicar com o resto de sua colônia. Porém, em alguns casos, esses ninhos são simplesmente grandes demais para serem afetados por fumaça direcionada, e assim não resta outra alternativa a não ser encarar o desafio sem nenhuma carta na manga. Assustador, né? Essas vespas estão atacando com tanta força que simplesmente é possível ouvi-las batendo furiosamente contra a câmera. Eu não sei vocês, mas acho que acabei de desbloquear um novo tipo de medo aqui para adicionar à minha coleção. Balsa de formigas. Com certeza, já está mais do que provado que as formigas são algumas das melhores construtoras de todo o reino animal. Disso ninguém pode discordar. Mas você já parou para pensar em como esses insetos sobrevivem em situações de enchentes? Bom, a solução para isso se encontra nas balsas de formigas, simplesmente uma das adaptações mais impressionantes e engenhosas de todo o reino animal. Durante períodos de chuvas intensas e inundações, algumas espécies de formigas, como as formigas de fogo, unem seus corpos usando suas mandíbulas e patas para criar uma plataforma flutuante que pode incluir milhares de indivíduos, conhecidas como balsas de formigas. Ao entrelaçarem suas patas e mandíbulas, elas formam uma espécie de rede que impede que afundem, funcionando quase como um barco que repele a água. E se individualmente as formigas já apresentam uma capacidade hidrofóbica razoável, repelindo a água e sendo muitas vezes capazes de flutuar, essa capacidade se torna ainda maior quando elas se unem, permitindo assim que essa balsa flutue. As formigas rainhas, larvas e pupas são geralmente mantidas no centro da balsa, onde estão mais protegidas da água e de predadores, enquanto que as formigas operárias constituem a base da estrutura, suportando o peso e mantendo o equilíbrio, geralmente alternando suas posições ao longo do tempo, garantindo que nenhuma fique cansada ou submersa por longos períodos. Águia americana.
Conhecidas popularmente por serem um símbolo dos Estados Unidos, as águias americanas são outra espécie de ave conhecida por construírem grandes ninhos, com sua visão extremamente aguçada, que pode detectar presas a grandes distâncias, e suas garras poderosas. A águia americana é uma ave de rapina que ocupa o topo da cadeia alimentar, e se alimenta principalmente de peixes, mas também pode caçar outros animais e aproveitar carcaças quando necessário. Quando se trata de construção de ninhos, o casal de águias americanas escolhe juntos o local de construção e geralmente o constroem em locais altos, como montanhas ou árvores altas, utilizando gravetos e galhos para a parte de fora e folhas e outros materiais macios para a parte de dentro. Esses ninhos podem ser reutilizados ano após ano, sendo constantemente ampliados pelo casal reprodutor, e à medida que mais galhos e camadas são adicionados, esse ninho pode alcançar tamanhos majestosos e impressionantes, que oferece espaço suficiente para a fêmea depositar seus ovos, incubá-los e cuidar dos filhotes de maneira segura. Baiacus. Agora, deixando o ambiente terrestre um pouco de lado e descendo até o fundo do mar, podemos encontrar também obras muito incríveis, construídas por baiacus, verdadeiros artistas da natureza, que mostram uma incrível inteligência e criatividade em cada detalhe. Isso porque algumas espécies de baiacus japoneses possuem a fantástica capacidade de construírem essas incríveis obras de arte no fundo do mar, usando sua boca e nadadeiras para cavar buracos, formar padrões geométricos e até mesmo decorar sua obra com conchas e pedras. Os baiacus machos passam vários dias criando essas formas geométricas com sedimentos, criando cumes e vales radialmente alinhados, com o objetivo de usarem essas construções para impressionar e atrair as fêmeas, que depositam seus ovos na zona central da formação depois de acasalarem com o macho. Gorgulho rolador de folhas. Conhecidos popularmente como gorgulhos roladores de folhas, esses pequenos animais fazem parte de uma família de insetos, composta por mais de 2.000 espécies que possuem o hábito de enrolar em folhas de diversas plantas. Esse comportamento é realizado principalmente pelas fêmeas, que fazem incisões nas folhas para depositarem seus ovos e depois enrolam toda essa folha, ou apenas uma parte dela, formando um pequeno charuto. Com isso, as larvas se alimentarão dessa folha enrolada até completar o seu desenvolvimento. No entanto, apesar de ser um processo interessante de se ver e de o resultado final desse trabalho ser realmente admirável, algumas dessas espécies são consideradas atualmente como pragas agrícolas, pois podem causar danos às folhas ou aos frutos de diversas plantas. Moscas esponja. Conhecidas popularmente como moscas esponja, esses insetos passam grande parte da sua vida na fase larval, e é nesse período que elas constroem incríveis estruturas, parecendo serem verdadeiras impressoras 3D da natureza. Isso porque elas tecem um pequeno casulo para a pupação, consistindo basicamente em uma rede externa e uma cobertura interna resistente. Essas larvas são capazes de produzirem um tipo de seda em suas glândulas salivares, e é com ela que constroem essas estruturas, num processo muito interessante de se observar. Chapim pendulino do cabo. E para finalizar, vamos falar sobre o chapim pendulino do cabo, uma espécie de pássaro da África que possuem uma estratégia muito interessante para a construção de seus ninhos, que tem como principal objetivo a proteção de seus ovos e filhotes. Esses sábios animais constroem um ninho globular feito de teias de aranhas e fibras de seda de várias plantas, e este ninho possui 2 aberturas estratégicas. Dessa forma, os ninhos dessas aves possuem uma abertura verdadeira, escondida para a entrada dos pais pássaros, e outra abertura falsa que fica à mostra parecendo a entrada principal, mas que na verdade leva cobras e outros predadores a uma câmara cega. Mas e pra você? Qual foi a construção animal mais surpreendente e fantástica dessa lista? Deixa aí nos comentários qual delas foi a que mais te impressionou. E se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que trazemos por aqui. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e até a próxima.